Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifa onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, pois todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 31 de agosto, sábado. Hoje nós estamos meditando o Evangelho de São Mateus e nós temos o belíssimo capítulo 25. Tanto ontem quanto hoje, o Evangelho nos chama a uma vigilância. Somente que ontem fala do negócio mais importante que é a nossa vida, a vigilância da nossa vida como um todo. Está preparado para a vinda do Senhor, para o encontro com o Senhor. O Evangelho de hoje, ele é mais específico. Ele fala no que nós precisamos trabalhar. Ora, é evidente que Jesus aqui nesse Evangelho, ele não está falando de economia. Jesus aqui não está ensinando economia. Fala de colocar o dinheiro no banco, fazer lucrar mais, porque aquele que recebeu não fez lucrar. Jesus aqui não está falando de economia. Sem dúvida alguma, não. Jesus aqui está falando de algo muito mais importante. Ele fala dos talentos. O que seriam esses talentos na vida do cristão? O que seriam esses talentos para nós? Diz aqui que um patrão chamou, um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E ele esperava que esses talentos se multiplicassem. Meu irmão, minha irmã, o que são esses talentos? Ora, numa visão espiritual, olhando para esses talentos, nós podemos ver esse talento como a graça de Deus. A graça que é sempre importante lembrar. A graça ela nos é dada não na ordem da operação, mas sim na ordem da graça simplesmente. Isso significa dizer o seguinte, que aquilo que nós recebemos como presente de Deus, que é a graça que é conferida, a graça ela é conferida em nós em vários estágios. O primeiro deles, sem dúvida alguma, e o mais importante, porque é a porta de abertura para todo o restante que virá depois, é o santo batismo. Por isso, não tem sentido algum não batizar uma pessoa. Até porque para nós católicos, o batismo para nós, ele confere graça.
ele confere a graça, ele apaga o pecado original e ele confere em nós os dons do Espírito Santo. Ele nos confere em nós um organismo sobrenatural que nos capacita a viver a vida divina. E ele nos infunde em nós também as virtudes teologais e as virtudes cardeais. As mais importantes, sem dúvida alguma, são as virtudes teologais de fé, esperança e caridade. Então veja, nós recebemos isso em criança, né? Aqueles que são batizados em criança, nós recebemos esse grande presente de Deus, que é a graça, que é um dom criado por Deus, mas é algo que nos capacita a viver a vida sobrenatural de Deus. Qual é o problema aqui? O problema é que, volto a dizer, tudo isso nos é dado não na ordem da operação. Isso significa dizer que se nós não colaborarmos e não fizermos nada, nada acontecerá. E aqui tem um grande ensinamento para nós. Na vida espiritual, não fazer nada é o mesmo que andar para trás. Isso é importante para nós entendermos a parábola. Esse aqui está o ponto mais importante da nossa reflexão. Na vida espiritual só existe um caminho, que é avançar. Parar é o mesmo que retroceder. Todos os mestres espirituais, os doutores da igreja, eles dizem a mesma coisa nesse ponto. Isso é unânime. Na vida espiritual não existe um estacionar. Então, aquele que recebeu a graça, ou que recebeu um talento, ele simplesmente estacionou. E o estacionar dele, como ele pensou que ele estava ali preservando aquela graça, simplesmente ele estava andando para trás. Ele estava retrocedendo. E por isso, ele ouve do Senhor: servo mau e preguiçoso. Você devia ter feito lucrar o talento que eu te dei. Então, meus amigos, nós recebemos o batismo, e depois do batismo, nós recebemos junto com o batismo os sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. Aqui está um tripé fundamental para a gente se desabrochar na fé. Recebemos o batismo, tudo isso. Depois somos confirmados, recebemos a Eucaristia. E a Eucaristia é o alimento que vai nos nutrindo. E claro, no meio disso tudo, recorremos à unção dos enfermos, ao sacramento da penitência, se assim for necessário. Mas nós precisamos fazer com que isso desabroche na nossa vida, fazer com que isso a gente cresça em santidade, porque o necessário para a gente crescer já está em nós. Agora depende de nós nós colaborarmos com a graça de Deus. Santidade é generosidade. Então nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos deixar a graça florescer em nós, sermos generosos com Deus, numa vida de mortificação, numa vida de oração. Como vamos fazer esses talentos crescer? Especialmente por duas coisas: palavra de Deus e oração. E claro, primeiro de todos é uma vida sacramental. Então, como fazer os talentos crescer? Uma vida sacramental e uma vida de oração, uma vida pautada na palavra, dia após dia, nós vamos fazendo essa graça crescer e multiplicar. E para chegar no dia e ouvir de Deus: servo bom e fiel, entra para o convívio dos eleitos. Servo bom e fiel, vem. Então você multiplicou, agora vem participar da minha alegria. Eu vou te confiar muito mais. Eu te confiarei muito mais. E veja, a parábola diz que Jesus, ele confia o talento de acordo com as nossas capacidades, de acordo com aquilo que nós somos capazes de lidar. Isso significa dizer algo, aquilo que Santo Agostinho diz: Deus, ele não nos pede o impossível. Deus, ele não nos obriga ao impossível, meus irmãos. Então, o que ele nos dá significa dizer que é possivelmente capaz da gente conseguir e fazer multiplicar cada um desses talentos. Não sejamos como esse servo que recebeu os dons de Deus e foi guardar, enterrou o dom de Deus e não multiplicou o dom de Deus e não fez florescer a graça de Deus dentro das suas vidas. Não, nós precisamos, através de uma vida, e claro, aqui não é somente a vida de oração
é claro, primeiro é preciso evitar tudo aquilo que atrapalha o crescimento da vida espiritual. Existem muitas coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. E depois que a gente tira tudo aquilo que atrapalha, nós vamos então crescer em oração, em palavra de Deus e numa vida sacramental. Aqui está a receita para que a gente possa crescer em santidade e que a gente possa crescer numa vida de união com Deus. Porque, ao contrário do que a gente pensa, que muitos acham que a conversão é só não cometer pecado mortal, não. Nós fazemos um caminho de conversão e existe aqui nessa terra 3 conversões que possivelmente nós poderemos passar. A conversão para a via ascética, depois para a via mística e depois para a via dos perfeitos. Ou seja, a via dos iniciantes, depois a via dos iluminados e a via dos perfeitos. São as 3 conversões que nós devemos passar aqui nessa vida para ter um encontro com Deus. E sem oração. Por isso Santo Afonso de Ligório diz: aquele que reza se salva, aquele que não reza se condena. Sem oração e sem muita oração, nós não conseguiremos receber as graças atuais e crescer e multiplicar esses talentos que o Senhor deu para cada um de nós. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.